nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padma Santen, capítulo 1, Prática na Vida Cotidiana, e o tópico de hoje é Felicidade Permanente, onde o Lama diz: já vimos que a motivação básica de todos os seres é buscar a felicidade e se afastar do sofrimento. Há então uma harmonia, todos buscam a mesma coisa, mas há diferenças. Existem a felicidade permanente e as felicidades passageiras. Então, pessoal, nesse primeiro parágrafo, vocês percebem que o Lama nos chama a atenção primeiro para o fato de que a humanidade toda está de mãos dadas numa busca, que é a busca da felicidade. Todos estão buscando a felicidade. Não tem ninguém que não esteja buscando a felicidade. Então isso é uma boa coisa para a gente meditar sobre ela, porque muitas vezes quando a gente ficar com raiva de uma pessoa, se a gente pensar, poxa, ele está buscando a felicidade também, tanto quanto nós, e talvez só não esteja buscando ou só não tenha tido acesso a determinadas informações, a determinadas práticas espirituais, às quais nós tivemos o privilégio e a sorte de acessar, né? Porque meditando assim, se de repente brotou uma raiva em relação a algum ser que teve um comportamento não virtuoso, quando a gente medita assim, essa raiva no mínimo diminui e pode até se dissolver, né? Por quê? Porque nós vamos ver que nós e ele estamos buscando a mesma coisa, não somos diferentes, né? E que se nós temos um pouquinho mais de clareza sobre qual o caminho que conduz a essa felicidade genuína, então nós temos uma obrigação também maior de abraçar esses seres e de oferecer a eles um pouco dessa luz da qual a gente está podendo beber nessas fontes tradicionais de ensinamentos espirituais, né? E o Lama segue, vejam aí, segundo parágrafo: dentre as felicidades passageiras, podemos ter felicidades curtas com longos pagamentos por elas, ou felicidades de média duração e longo sofrimento. Podemos ter felicidades mais ou menos intensas. A felicidade de um casamento termina com o fim do matrimônio, por exemplo. Também podemos ter felicidade à custa de outros seres, como no caso de um churrasco. Olha que interessante, né? Porque aqui, muitas vezes a gente se esquece disso, né? Quando nós estamos comendo o churrasco, um ser perdeu a vida por causa daquele churrasco, né? Mas eu também quero lembrar aqui, pessoal, que o Lama chama muito a atenção para o fato de que mesmo que sejamos vegetarianos, nós vamos ter que matar o pezinho de alface, de couve, né? Ou de cenoura. Então, algum tipo de impacto kármico no planeta nós sempre vamos ter, né? Então, e isso é que eu acho bem interessante, qual é a recomendação do Lama para que a gente haja com sabedoria dentro dessa realidade de que nós não podemos evitar algum tipo de impacto no planeta, né? Na vida que habita o planeta? A recomendação dele é que, primeiro, a gente reduza esse impacto ao mínimo possível. Então, me parece claro, eu não sei se para vocês também, que quando a gente se torna vegetariano, a gente tem assim um impacto menor, né, sobre os seres, né, porque a própria doutrina espírita nos ensina que os seres vegetais estão num nível de evolução um pouco abaixo, ou bastante abaixo dos animais, né? Então eles não têm a mesma sensibilidade, embora tenham também sensibilidade, né? Isso já é até confirmado, né? Mas eles têm alguma sensibilidade, mas não têm a mesma sensibilidade dos animais, né? Que quando a gente vê, por exemplo, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, mas quando um porco, um boi, uma vaca, né, um animal qualquer é abatido, a gente vê que aquilo é assim, é doloroso, né? É bem assim, como é que eu vou dizer? Dá um certo sentimento de crueldade, né? Então o que o Lama nos recomenda? Ele nos recomenda, primeiro, que a gente procure ter o menor impacto possível. Então, vegetarianismo já seria uma boa coisa, né? Mas não basta isso. É preciso também que a gente faça valer a pena a vida daqueles seres que estão se sacrificando para que a gente possa viver.
E aí eu gostaria de retornar à nossa mensagem de hoje. Não sei se vocês perceberam a conexão, né? Nós estamos aqui hoje, vivos, podendo interagir, porque digerimos alguns seres, né, que deram a vida por nós, né? E a nossa mensagem de hoje disse o quê? Que a gente tivesse todo o cuidado com a nossa palavra falada, por exemplo, né? E eu acrescentaria, devemos ter cuidado também com os nossos pensamentos, né? Com as nossas ações. Para quê? Para que as nossas ações, os nossos pensamentos e as nossas palavras façam valer a pena a vida que esses seres deram por nós, né? Esses seres que morreram por nós, sejam vegetais, sejam animais. Ok, pessoal? Até aqui tá tranquilo? Alguém quer fazer alguma colocação? Seguimos então. O Lama continua dizendo: mas há um tipo de felicidade que, quando obtida, traz benefícios para a pessoa que a alcançou e para todos os demais instantaneamente. Mais que isso, essa felicidade é permanente, não tem fim. Um exemplo é libertar-se do orgulho. Isso é bom para a pessoa que se liberta e para todos à sua volta, permanentemente. Ou então libertar-se da raiva. É uma grande felicidade. A pessoa pode olhar com carinho para os outros, vê-los como pais, como irmãos. Trata-se de uma liberação. É algo que não termina. Vocês perceberam aqui, pessoal? Como fica claro, né, a partir dessa exposição do Lama, quais são as características da felicidade genuína, da felicidade permanente? Ele está colocando claramente que o caminho para a felicidade permanente é a purificação interior. Vocês estão lembrados de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus? Então, ver a Deus, o que é ver a Deus? Ver a Deus é gozar dessa felicidade que não termina, né? E o que o Lama diz então? Que essa felicidade que não termina, ela é conquistada quando nós purificamos o nosso interior, quando nós purificamos nossos corações e nossas mentes. Porque ele dá um exemplo muito claro. Se a gente se liberta do orgulho, né, nós vamos estar livres do sofrimento que o orgulho causa em toda e qualquer circunstância. Qual é o sofrimento que o orgulho causa? É sempre quando alguém diz alguma coisa para nós, ou faz alguma coisa, algum gesto, em que a gente tem aquele sofrimento de dizer assim: poxa, com quem que essa pessoa pensa que está falando? Por que ele fez isso comigo? Eu não mereço isso, né? Então, o orgulho, ele significa um grande apego ao ego e um grande apego à imagem que essa identidade quer fazer prevalecer. Ela não aceita a mínima crítica. Então, se eu me liberto do orgulho, o que acontece? Eu não sofro mais com as críticas. Percebem? Eu me liberto de duas preocupações mundanas que são causa de grande sofrimento, que é querer ser elogiado e não gostar de ser criticado. Percebem isso? É por isso que o Lama diz que quando a gente alcança isso, a gente alcança uma liberação, é uma liberdade, né? Por isso que o Lama diz: o Jesus diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Nos libertará de quê? Do sofrimento. E que verdade é essa? É a verdade sobre nós mesmos. Então, quando a gente se conhece, quando a gente sabe quais são as emoções perturbadoras que nós precisamos purificar, nós começamos a fazer esse trabalho de purificação e começamos a conquistar essa liberação que traz uma felicidade que não termina, né? Pensem vocês nesse exemplo que ele deu aqui também. Se eu me liberto da raiva, o que vai acontecer? Nunca mais eu vou sofrer quando eu estiver diante de uma pessoa ou de uma situação que me cause aversão. Porque eu não vou ter mais raiva, eu não vou mais explodir. Por quê? Porque eu me liberei da raiva, porque eu purifiquei a raiva. Percebem? Isso é a felicidade permanente, é a felicidade que brota do interior, que brota da purificação interior. É por isso que o Lama aqui, continuando, vai dizer: as qualidades que brotam da liberação não são passíveis de perda. Olha que bonito isso, pessoal. Estão lembrados da passagem do Evangelho? Quando Jesus diz:
buscai os tesouros que as traças não roem e a ferrugem não come, né? Então olha só o que o Lama está dizendo aqui. As qualidades que brotam da liberação não são passíveis de perda, né? Porque são esses tesouros, né, de purificação que a gente conquista quando supera nossas limitações, quando supera nossa carência, nossa inveja, nosso apego, nossa aversão. Porque quando a gente faz isso, as situações externas não mais nos causarão sofrimento. Então nós não perderemos mais essa liberação. Nós não perderemos mais essas qualidades. E o Lama continua dizendo: essa é a felicidade de liberar as 6 emoções perturbadoras: orgulho, inveja, desejo, apego, obtusidade mental, carência e raiva, medo. Quando se consegue isso, o mundo muda, passa a ser uma fonte de felicidade radiante, que não depende de fatores externos nem de objetos. É a felicidade permanente. Olha que maravilha isso, pessoal. É a felicidade permanente. Não depende de fatores externos, não depende de objetos. Por quê? Porque o ser que purificou o seu interior, que purificou todas essas emoções perturbadoras a que se referiu o Lama nesse parágrafo, ele não vai ser mais vítima de nenhuma instabilidade mental, né? Se baterem no carro dele, né? Se ele sofrer uma perda na bolsa de valores, né? Se ele for roubado ou assaltado, a felicidade dele permanece, porque ele se purificou do apego, se purificou da aversão. É por isso que o Lama está dizendo aqui que a felicidade dele não mais vai depender de fatores externos, nem dos objetos. O que acontecer com os objetos, o que acontecer com as coisas externas, inclusive com o seu próprio corpo. Isso é tão profundo que até o ser se liberta até da dor que lhe causaria as agressões a seu próprio corpo. Basta ver Jesus, um ser iluminado, purificado, né, que se submeteu à crucificação sem que a sua felicidade interior fosse abalada, né? Sem que a sua paz interior fosse abalada, né? Sem que ele, em outras palavras, se sentisse ou se visse vítima do sofrimento, né? E o Lama segue dizendo: as outras felicidades existem, não há dúvida. Algumas dependem de objetos, são as felicidades mundanas. Outras podem ser obtidas à custa de terceiros, que perdem ou são prejudicados. Então aqui, pessoal, o Lama está falando dessa felicidade comum do mundo, né? Aquela felicidade que eu sinto quando nasce um bebê, né? Aquela felicidade que eu sinto quando eu compro um carro novo, né? Aquela felicidade que eu sinto quando eu consigo construir uma casa maior, né? Essas são as felicidades mundanas, né? Essas são as felicidades que o budismo e o próprio cristianismo não condenam. Eles não condenam essas felicidades. O que eles dizem apenas é o seguinte: todo praticante espiritual tem que ter consciência de que, por serem mundanas, elas são impermanentes. E por serem impermanentes, se eu me apegar a elas, isso que agora é felicidade, amanhã será sofrimento. Porque eu sentirei a perda dessas coisas quando a impermanência as atingir. É claro isso, pessoal, né? Não tem como ter felicidade permanente, felicidade genuína, nas felicidades mundanas. Porém, nós podemos sim curtir e usufruir das felicidades mundanas. Não há problema nenhum nisso. Desde que, ao estar, né, usufruindo dessas felicidades mundanas, a gente esteja também simultaneamente cultivando o desapego a elas, para que na hora em que a impermanência chegar, a gente não sofra, né? E mais importante ainda, é esse final do parágrafo, onde ele fala sobre essa felicidade que é obtida à custa de terceiros, né? Graças a Deus, nós que estamos aqui procurando entender esses ensinamentos, já procuramos de toda forma, já temos consciência, né? Melhor dizendo, que a gente não vai encontrar felicidade prejudicando os outros, né? Mas no planeta hoje ainda há muitos seres que, por ignorância espiritual, continuam achando
que a sua felicidade será encontrada prejudicando outros, né? Infelizmente. E é por isso que nós estamos vivendo esse momento de caos, né? Porque a lei do retorno está batendo na porta da humanidade, né? Dizendo assim, não dá mais para viver dessa forma, achando que podemos ser felizes sem pensar nos outros, que podemos ser felizes prejudicando os outros, ou que podemos ser felizes sendo indiferentes aos outros. E o Lama segue dizendo, existem tradições religiosas que usam a palavra Deus para seres que produzem benefícios para uns e malefícios para outros. No passado, havia sociedades cujas religiões ensinavam como destruir outros povos para benefício próprio. Temos que olhar para isso com cuidado. A natureza do absoluto não pode ser descrita por conceitos relativos. Os seres capazes de produzir benefícios para uns em detrimento de outros podem ser muito poderosos, mas não têm a experiência de sabedoria transcendente. Esses seres pertencem aos reinos da existência condicionada. Como nós, eles têm uma natureza intrínseca perfeita, mas operam sob condições limitadas, né? Então vejam, o que o Lama está falando aqui nesse parágrafo, pessoal, é, sobretudo, uma coisa que a gente vê muito sendo praticada hoje, que é médiums que têm uma mediunidade bastante apurada, mas que se conectam com o plano sutil para oferecer ganhos mundanos às pessoas. Você já deve ter visto isso, né? Aqui em Brasília a gente tem muitas placas aí anunciando, né? Dona fulana de tal, né? Consegue trazer o seu amor de volta, consegue fazer você ganhar dinheiro, vencer na vida, né? Vocês já viram isso, né? Ou seja, pessoas que têm o dom de acessar energias sutis, mas que usam esses dons para reforçar as emoções perturbadoras das pessoas. Porque, por exemplo, uma pessoa que encerrou um relacionamento afetivo e vai procurar um médium, achando que esse médium vai trazer aquela pessoa de volta para ele, né? O que ele está, na verdade, cultivando? Ele está cultivando o apego dele. Ele está cultivando a não aceitação de algo que terminou. Ele está cultivando a não aceitação da impermanência, né? Como disse o Lama aí no começo desse nosso texto, a felicidade de um matrimônio termina quando o casamento acaba. Por quê? Porque o próprio matrimônio ele está sujeito à impermanência. O Lama costuma dizer, inclusive, o seguinte: na melhor das hipóteses, vai terminar quando um dos cônjuges falecer, né? Não tem, é a melhor das hipóteses, né? Então nós temos que entender definitivamente que felicidades mundanas, elas sim podem ser curtidas, mas elas são insatisfatórias por serem impermanentes. Elas não estão alicerçadas na rocha, como diz Jesus. Vocês lembram daquela passagem de Jesus, onde ele diz para nós, para não construirmos castelos na areia, mas sim na rocha, porque os castelos na areia em algum momento vão desabar. O que são os castelos na areia? É a busca da felicidade e da paz no mundo mundano, né? Nas coisas impermanentes. Isso não vai trazer para nós a paz que nós estamos buscando. Essa paz só vai ser encontrada no nosso interior. E o Lama termina dizendo: não há benefício dual permanente, mas como nossos olhos estão perturbados, quando nos voltamos para esses seres poderosos, né, do plano sutil que ele está falando aqui, só pedimos coisas impermanentes. Isso parece religião, mas não é, embora possa lidar com coisas sutis. Isso é fundamental, hein, pessoal? Que a gente entenda que nem tudo que lida com o plano sutil é religião. Porque religião é uma palavra que vem do latim religare, que significa religar, né? Então a religião genuína é aquela que nos religa com a fonte absoluta da felicidade permanente, que é aquela felicidade que a gente só acessa quando a gente purifica o nosso coração das emoções perturbadoras. Então, acessar o mundo sutil, buscando nele
a satisfação das nossas carências, do nosso apego, é criar mais confusão, é perturbar ainda mais o nosso íntimo. E é por isso que o Lama diz aqui que esse tipo de prática não faz jus a ser chamada de religião. E é por isso que ele conclui dizendo: essas ações estão dentro da roda da vida, dominadas pela impermanência e pela instabilidade. Então percebam isso, pessoal. É muito importante isso que o Lama está dizendo. Nem tudo que se refere ao plano sutil nos liberta da roda da vida. Na doutrina espírita, nós vamos inclusive hoje estudar um tópico onde Kardec chama a atenção para isso, para aqueles espíritas que se prendem aos fenômenos e que não percebem que esses fenômenos existem para induzi-lo a se reformar intimamente, para induzi-lo a se reformar espiritualmente. Então tenhamos claro isso, pessoal, que nós estaremos sendo seres religiosos se estivermos empenhados na nossa reforma íntima.